Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Automania. Eu, Sherin Bueno e Bispo Neto, com todas as novidades do mundo automotivo e do automobilismo para vocês. Fiquem ligados porque o programa Automania está no ar. O programa Automania começa essa semana com uma entrevista mais que especial no nosso Papo de Empresa. Olha só, temos a honra de conversar com Fábio Rua, que é o vice-presidente da General Motors no Brasil e América Latina. Confira a matéria. Olá, sejam bem-vindos. Começando hoje o nosso Papo de Empresa num cenário um pouquinho diferente do nosso estúdio que vocês estão acostumados, gente. Olha só que coisa linda. Nós estamos aqui no showroom da Chevrolet na Marechal Floriano, gente. E eu e o Bispo temos a honra de conversar com uma pessoa assim ilustre que está aqui para abrilhantar o nosso programa, que é nada mais, nada menos que Fábio Rua. Ele vem hoje aqui contar muitas novidades para nós da marca e eu quero apresentar a vocês, né, o Fábio Rua, que é o vice-presidente da América Latina, da GM, e está aqui hoje para contar tudo para nós, um pouquinho sobre a marca, sobre os investimentos, sobre os lançamentos. Então, Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua honrosa participação aqui conosco. Prazer é meu. E eu queria começar perguntando para o Fábio por que o estado do Ceará, né? Você já tem a fábrica lá há bastante tempo, mas por que o estado do Ceará foi escolhido assim para esse projeto tão grandioso, Fábio? Olha que interessante, obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês. E o estado do Ceará, ele curiosamente é novo na nossa estrutura fabril do Brasil. A gente tem plantas no Rio Grande do Sul, tem em Joinville, várias em São Paulo e agora pela primeira vez no estado do Ceará, para montar os primeiros veículos 100% elétricos da GM no Brasil. Isso tem um valor simbólico, mas um valor material muito grande. Isso demonstra claramente o nosso compromisso com o desenvolvimento tecnológico, com a adoção maciça dessa tecnologia que já caiu no gosto do brasileiro. O brasileiro abraçou a eletrificação e a gente começa com este carro. O Spark sendo fabricado lá. Logo nos próximos meses a gente vai ter também o Captiva, que é um outro veículo 100% elétrico que está provavelmente em algum lugar aqui no nosso showroom, certamente está, né? E o futuro certamente elétrico ou com algum tipo de eletrificação. A gente tem esse compromisso. GM está no Brasil há 100 anos. E ao longo desse período, desenvolvendo cada vez mais tecnologias e trazendo para o nosso consumidor, né, o que há de mais moderno e mais inovador. Então, num próximo momento, a gente deve ter aí um portfólio praticamente todo eletrificado, diria que nos próximos 3, 4 anos, se não 100%, 90%, com algum tipo de eletrificação. Eu vi que o comprometimento é até 2030. Pelo andar das coisas, gente, eu acho que isso vai acontecer bem antes do prazo. Eu acho que 2030 ali é o prazo final, mas eu acho que tenho certeza que vai acontecer bem antes. Bispo. Eu queria complementar só um pouquinho. Nós estamos aqui no showroom Chevrolet Metrosul. Obrigado ao Jorge e ao Fábio Naban, né, que nos deram essa oportunidade também de vir aqui gravar. E o showroom, nós estamos aqui na parte de cá do EV, mas do lado de lá tem a Captiva, tem outro Spark, ficou bem bacana mesmo, é a parte reservada, né? Com vendedores, pessoal especializado para explicar tudo a quem vem comprar, quem vem conhecer o veículo. A ideia é essa, né, Fábio? É importante destacar que o carro elétrico ele tem particularidades que precisam ser endereçadas para o nosso cliente de uma maneira também bastante particular. Então a gente treinou pessoas especializadas hoje em vender carros elétricos, em trazer novas perspectivas para a grande experiência da direção. É diferente, né? O carro você pode ver, ele tem um design todo próprio e uma linha de estilo muito já moderna e futurista, mas a experiência da direção, quem nunca dirigiu um carro elétrico, recomendo fortemente, é outra. É verdade. Eu quero perguntar algo mais específico hoje sobre esse carro, que é o primeiro modelo 100% elétrico da marca.
qual que é a autonomia dele hoje, Fábio? Esse é um SUV urbano que tem uma autonomia... A autonomia do manual é de mais ou menos 250 quilômetros. Mas quem dirige no dia a dia, mesmo com um pezinho um pouco mais pesado, chega a seus 300, 320 sem dificuldade alguma. Olha só, é bastante coisa. E essa diferença de EUV? Isso é uma questão de estilo, né? O EUV ele tem mais esse estilo robusto aqui de um SUV, né? Ele é um utilitário elétrico, né? E o EV ele tem já uma característica um pouco mais esportiva, mas no fim das contas a gente está falando de carros elétricos que têm, né, suas particularidades e essas particularidades elas vão depender obviamente da potência, né, do veículo, do tamanho e dos acessórios internos e externos dele. Fábio, eu achei que a marca foi muito assertiva no design do carro, no modelo do carro, porque ao mesmo tempo em que eu enxergo um carro assim para a cidade, eu também enxergo ele um carro um pouco off-road. Eu acho que agrada aí a diversos públicos e como o primeiro carro 100% elétrico da marca, de entrada aí no mundo dos elétricos, acho que a GM foi muito assertiva nesse comando. Obrigado, feliz em ouvir isso e assim os números eles chegam mais ou menos a essa conclusão. A gente tem registrado números recorde de vendas ao longo dos primeiros meses do ano. A gente lançou ele no final do ano passado, assim como o Captiva. O Captiva é mais recente ainda e os números têm demonstrado que a população gostou. Os clientes estão, de fato, acho que trazendo essas características para o processo de decisão de compra e estão satisfeitos. Que ótimo, a gente fica muito feliz. E para um SUV desse porte, né, para um veículo desse porte, ele está entre os mais baratos do mercado, né? Pois é, a questão do preço, eu diria que ela é em decorrência dessa nova dinâmica da competição que existe no Brasil. A gente tem cada vez mais concorrentes, de cada vez mais nacionalidades, com características, né, diferentes e a gente precisa ser competitivo para trazer para o nosso cliente carros no padrão que ele está acostumado a comprar, num preço que ele pode pagar. E esse carro, a gente não fala sobre isso, mas ele é um carro que ele vem da China. Assim como outras montadoras chinesas vêm, né, e estão tomando as ruas do Brasil, nós temos já há muitos anos parcerias com empresas chinesas, joint ventures. Para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente fabricou o grupo General Motors 2,1 milhões de veículos na China. E muitos desses veículos começam agora a vir para cá com o símbolo da Chevrolet, com toda a garantia da rede Chevrolet, que é a maior rede de concessionários no Brasil. Então o Spark é um deles, Captiva outro e outros virão. Tá certo. Só para complementar essa parte de showroom EV, até dezembro eram mais 150 que já tinham e agora a gente em abril, quantas já tem esse showroom EV? A gente tem no Brasil quase 500 concessionários Chevrolet. A gente está hoje com boa parte deles já sendo atendido, né, com tecnologias das mais variadas, inclusive a elétrica. A gente está perto de 300 hoje que atendem com carros elétricos e um número um pouco menor que tem oficina que pode fazer todo tipo de manutenção necessária para esses veículos. Mas em torno de 50%, um pouco mais de 50% já, né? O que eu posso garantir é que quem quer comprar um carro elétrico vai achar uma concessionária Chevrolet muito próximo da sua casa, com toda a assistência técnica necessária para que você saia feliz e se eventualmente tiver algum problema, volte pessoas especializadas, né, e vai ser muito bem atendido. Tá certo. Eu acho que não vai ter problema nenhum, gente, porque o carro é realmente fantástico. E aí a gente está falando do momento presente, mas eu quero aqui saber do Fábio agora, pensando um pouquinho mais a longo prazo. Aí a gente vai começar a vir agora a Captiva, né? O que a gente pode esperar a mais assim da Captiva comparado com o Spark, Fábio? Olha, o Captiva está sendo vendido já no Brasil, ainda importado, não fabricado aqui no país. Essa fabricação deve acontecer ainda no primeiro semestre, mas é um SUV que está muito bem posicionado, né, nessa categoria, que tem uma autonomia maior, ele é maior, o design é outro. Inclusive, recomendo que vocês coloquem as imagens do Captiva enquanto eu estou falando, porque ele é muito próprio. Descrever simplesmente não vale, mas ele já está sendo muito bem aceito. Na América do Sul, em outros países, ele está sendo vendido como plug-in hybrid, ele é híbrido
e aqui ele é 100% elétrico. Mas a Captiva tem futuro. Captiva é um carro da linha desses veículos SUVs que estão sendo trazidos, design e projeto da China. Existem outros tipos de Captivas que ainda podem eventualmente chegar no Brasil. Eu confesso que eu já tive uma Captiva, gente, e foi um dos carros que eu mais gostei de ter. Era assim, meu xodó. Eu vendi a Captiva, enfim, mas foi um dos carros que eu mais gostei assim de ter. Olha, foi um... Se você me permite, você falou de xodó. A GM tem xodó, com nomes de carros. A Captiva que você teve, carrão, já tive também, mas não tem nada a ver com a Captiva de hoje. Assim como o Equinox que está aqui do nosso lado, não tem nada a ver com o Equinox da geração passada. Esses nomes, eles ficam no imaginário do nosso cliente. E eles se lembram de momentos felizes que tiveram com carros, então a gente tende a rebatizar carros diferentes com nomes icônicos do passado. O Sonic, que é um carro que a gente começa a vender agora em maio, também teve uma versão no passado vendida, mas é um carro completamente diferente. Aliás, prepare-se porque o Sonic vem realmente para abalar as estruturas. Eu acho que esse é o termo, para mim, pelo menos, não é, Bispo? É verdade, e como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Algumas imagens vazaram, né? O pessoal já viu que ele ficou bonito, um SUV coupé, que vai ficar ali entre o Onix e a Tracker, né? Muito esportivo. Vai chegar para abalar as estruturas também. Achei que as linhas dele ficaram bem esportivas, assim, ao mesmo tempo que ele tem suavidade, mas ele tem a sua agressividade nas suas linhas esportivas. Por favor, Fábio, fale. Tudo isso e muito mais, né? O que mais me orgulha hoje no Sonic é o fato dele ser um carro desenvolvido no Brasil, projetado no Brasil, produzido no Brasil, com mão de obra brasileira, na nossa planta de Gravataí. São milhares de funcionários trabalhando nesse projeto, então assim, é um orgulho de poder, né, mesmo com esse ambiente competitivo que a gente tem, seguir investindo e apostando no Brasil. Esse carro ele sai com uma perspectiva de venda gigantesca. A gente está numa categoria, né, o SUV compacto, que é uma categoria que a gente ainda não operava. A gente tem carros de categorias muito similares, mas essa especificamente a gente não operava e a gente não chegou para brincar. A gente chegou, de fato, para ser agressivo nas vendas, no preço e nas características que vocês bem descreveram. O carro está lindo. Eu acho que o público todo aí já viu, né? Com os modelos que estão sendo lançados e que ainda não foram lançados, fica muito claro essa visão de que veio com tudo e é para ficar, gente. Não tenho dúvidas disso, né? Quem sabe para frente aí uma versão híbrida ou elétrica, né? Vamos aguardar. Você sabe que, sem fugir da sua pergunta, né, mas a gente tem essa visão de modernizar a estrutura, né, tecnológica de propulsão dos nossos veículos e todos eles. Sim. Só que a gente não gosta de antecipar passos. Né, até porque esse é um veículo que ele vem atingir um público interessado nessa tecnologia que está sendo oferecida. O futuro, podemos ter surpresas boas, mas o foco nesse produto é o que vai ser entregue e vai ser muito bem entregue. É isso aí, gente. Bispo. Outra pergunta que a gente tinha para o Fábio é sobre investimentos no Brasil, né? Sim. Continua, tem coisa que você pode falar já para a gente agora que vai ter no futuro? Bispo, a gente está concluindo talvez um ciclo que a gente anunciou alguns anos atrás, 2 anos atrás, de 7 bilhões de reais em investimentos no Brasil apenas. E quando a gente anunciou, a gente disse que essa era a primeira fase do novo ciclo, 7 bilhões. Este ano, em algum momento do ano, e eu não posso precisar a data, mas a gente deve anunciar a segunda fase desse mesmo ciclo. E não é pelo dinheiro, e eu me arrisco a dizer que é um valor muito representativo, mas é pelo que esse dinheiro propiciará aos nossos clientes de novas tecnologias e novos produtos. Para tudo isso tem que haver um estudo, o que o mercado ainda comporta, em que direção vocês vão seguir, né? Para depois os números saírem. O número é um anúncio, né? Assim, mas todo o planejamento para a execução desse número já está bastante maduro e a gente deve fazer esse anúncio em breve. Lembrando que o Brasil é o principal hub de produção e exportação do grupo General Motors na América do Sul. Então, assim, o que a gente produz aqui, a gente abastece o mercado e cada vez mais o Sonic, por exemplo, a gente deve vender para mercados que hoje a gente não atua, fora do eixo América do Sul.
esse carro já está sendo encomendado. Olha, não restam dúvidas, né, que todo esse investimento, independente de números, né, que não deve ser pouca coisa, mas fica muito claro, gente, para quem está nos assistindo aqui, para nós, a preocupação da marca em satisfazer os seus clientes e os seus diversos públicos, porque eles estão atingindo, a marca está vindo com tudo, com agressividade, porque sentiu que o mercado precisava. Tem espaço e muito espaço e a marca está vindo justamente aproveitando esse espaço que eles identificaram. E a gente só consegue isso quando a gente está próximo do seu cliente, não é? Quando vocês estão olhando para os clientes de vocês e vocês estão escutando a necessidade do cliente de vocês e até superando as expectativas dos clientes. E aí eu acho que é algo assim muito honroso e não tem como dar errado, só sucesso para a marca, não tenho dúvidas disso, porque vocês estão justamente olhando ali de perto o que o mercado está pedindo. Isso é muito bacana, Fábio, muito bacana mesmo, não é, Bispo? E outra novidade que chega com o Sonic, a nova gravatinha, novo design, global, né? Se você a gente tem agora um novo design global da gravatinha, que é o símbolo da Chevrolet, para quem não sabe, né? Esse símbolo remete a uma gravata borboleta, em inglês é o bow tie, né? E isso ao longo do tempo a estilização dele vai mudando, ele fica, né? Ele está dourado, o do Sonic é preto, dessa nova linha global de produtos será preta, o relevo, são detalhes, mas que fortalecem uma marca e que modernizam essa marca. Se você for olhar, a GM Mundo tem mais de 120 anos. Se você for ver como a marca Chevrolet se transformou ao longo desse período, eu me arrisco a dizer que foram mais de 10 mudanças de estilo da gravatinha, mas ela está sempre presente. É a marca registrada, não é? É isso aí, gente. Bispo, tem mais alguma pergunta para o nosso ilustre convidado? Já falamos de investimento, de elétrico, novo produto que está chegando aí mês que vem. É isso aí. Eu acho que eles esqueceram de uma. Opa, vamos ver. Opa! Recentemente, o grupo General Motors anunciou que vai lançar uma nova marca no Brasil. Verdade. A Cadillac. A Cadillac chega no Brasil este ano com 3 veículos elétricos lindíssimos, outro patamar de tecnologia, sofisticação e luxo. E uma das 3 primeiras concessionárias do Brasil será aqui em Curitiba. Olha só. Do Grupo Metrosul. Isso eu não sei, mas que será em Curitiba, será. E com certeza nós estaremos lá para fazer o test drive. Eu, sem dúvida alguma, vocês me conhecem e sabem o quanto eu sou apaixonada por motor e por design de carros, então faço questão, hein, Bispo? Essa a gente não pode perder. Obrigado mesmo. Gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar aqui conosco, Fábio, e falando de tantas coisas, tantas novidades, né? Eu espero que essa seja a primeira oportunidade de muitas que você esteja aqui conosco. Contem comigo. E trazendo cada vez mais novidades pro pessoal que nos acompanha, né? E que está sempre de olho. O nosso programa traz com exclusividade, né, para esse público, Fábio, tudo que tem do mundo automotivo de novidade, de inovação, e a gente com exclusividade traz isso para o nosso público. Então, agradeço a todos vocês pela audiência sempre, por estarem aqui conosco, fazendo esse programa junto conosco, e não poderíamos ter uma presença mais honrosa que hoje com a presença do Fábio Ruas. Valeu? Fica o convite, né? Passando por Curitiba, tem novidades, vem falar com a gente. Contem comigo, gente. Obrigado, um prazer. Contem com a Chevrolet, contem com o Grupo Metrosul. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, gente. Aqui no showroom, na Marechal Floriano, não é? Venham, tem toda uma equipe especializada para dar o suporte, tirar todas as dúvidas, vocês conhecerem esses carros maravilhosos de perto. Venham conhecer, fica aí o convite. Valeu? Semana que vem nós estamos de volta com muito mais novidades para vocês. Beijo, tchau! Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem.
A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV, no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. E agora vocês acompanham mais uma matéria do nosso parceiro Tarcísio Dias, que trouxe para nós, gente, olha, um lançamento que vai ser, assim, um estouro. Olha só, a BYD lança o Atto 8, um SUV híbrido plug-in de grande porte, tá? Com 7 lugares. Esse carro vem realmente para abalar as estruturas. Confira a matéria. Vamos falar de alto nível tecnológico, porque o Mecânica Online foi conhecer de perto o Vision Center da BYD para falar de um carro que não é apenas grande no tamanho, mas também gigante na engenharia. Eu estou falando do BYD Atto 8 2026. Imagina um SUV familiar de 7 lugares, mas que acelera como um esportivo de elite e custa menos que seus rivais alemães. Ele chega por R$ 399.990, com muita tecnologia ou apenas números no papel. É isso que a gente vai descobrir a partir de agora nesse lançamento que o Mecânica Online acompanhou. O Atto 8 é o novo topo de gama da BYD no Brasil. Ele entra em um nicho muito seleto, o dos SUVs grandes premiums, né, com muito mais qualidade. Seus alvos são nomes de peso como o BMW X7, o Volvo XC90 e até o Audi Q7. E a estratégia da marca é clara, né, oferecer um nível de luxo e uma cavalaria que nas marcas tradicionais custariam quase o dobro. É um carro para quem tem família grande, mas também não abre mão de status e principalmente de muita performance. Isso que é bem bacana que o Atto chega oferecendo aí no mercado brasileiro. São mais de 5 metros de comprimento, tá, pessoal? E quando a gente vai no aspecto aí da engenharia, né, o que realmente impressiona são os 2,95 metros de entre-eixos, porque a gente pode traduzir tudo isso em espaço real para 7 ocupantes. Não é aquele 5+2 apertado, né? Tem realmente bastante espaço. O design é imponente, com linhas robustas que transmitem segurança. Ele tem presença de palco, literalmente, aí, e o acabamento externo mostra que a BYD subiu o nível na hora de fazer o refino aí para abrigar no andar de cima, trazendo muito mais qualidade. Quando você entra no Atto 8 é como entrar em um jato executivo. Temos bancos com massagem para 4 ocupantes e um sistema de som com nada menos que 21 alto-falantes. A tela de 15,6 polegadas, ela gira, como já é uma tradição aí da marca, mas agora traz o Google integrado e também comando de voz em 4 posições diferentes. O que é interessante é que se o passageiro lá na terceira fileira pedir para baixar a temperatura, o carro sabe exatamente de onde veio a voz. É o tipo de mimo aí, pessoal, que o cliente desse segmento, ele gosta, ele exige. E eu vou aproveitar também para falar um pouco mais de Mecânica Online, porque a engenharia desse modelo chama bastante atenção. O sistema híbrido DMP combina um motor 1.5 turbo com 2 motores elétricos potentes. O resultado são 488 cavalos de potência combinada. Pessoal, estou falando de um SUV, né, de mais de 2 toneladas que faz de 0 a 100 km por hora em apenas 4,9 segundos. É uma aceleração que vai fazer você grudar no banco. A tração é integral elétrica, o que garante aí uma estabilidade muito grande, mesmo em curvas rápidas ou pisos molhados, o que é muito interessante. A bateria de 35,6 kWh é generosa, tá? No ciclo do Inmetro você chega a rodar 111 km só no modo elétrico. E para quem faz o trajeto casa-trabalho, né? Casa-trabalho-casa, ele funciona como um carro puramente elétrico. E a autonomia total vai chegar próximo aí dos 900 km. E um outro ponto técnico vital, ele aceita carga rápida de até 72 kW. Então você pode recuperar de 30% a 80% da bateria em apenas 20 minutos.
é o tempo de um café na estrada e o carro já está pronto para mais um trecho longo, tudo isso com a vantagem de andar no modo elétrico. No aspecto também que eu vou falar para vocês aí da segurança, ele é um tanque tecnológico, ele tem tudo que você imagina no aspecto de assistência ao motorista, né, que é o famoso ADAS. Além de uma estrutura aí pensada para proteger principalmente os ocupantes das 3 fileiras de bancos, sobre o custo de propriedade, esse modelo, né, o TCO, aqui ele é bastante interessante. Embora o IPVA seja proporcional ao preço, a economia de combustível para um carro desse porte é realmente um grande diferencial. E claro, a BYD está investindo pesado em infraestrutura, como por exemplo o Vision Center, que foi o lugar onde teve essa apresentação com acompanhamento do Mecânico Online, para garantir ainda mais suporte ao cliente. O BYD Atto 8 ele é indicado para quem busca o máximo em luxo, espaço e performance, sem o pedágio, né, de preços aí que a gente vê nas marcas tradicionais de luxo. Os pontos fortes aí destacando para vocês são a aceleração de esportivo e o conforto excepcional. A limitação, ele é um carro relativamente grande, né? Então ele vai exigir aí vagas generosas e uma garagem à altura. Mas no final das contas, ele entrega aí um pacote que hoje ninguém mais entrega nessa faixa de preço. Para você que quer ver todos os detalhes, fotos exclusivas, acompanhe o mecaniconline.com.br. A gente esteve lá nesse lançamento a convite da BYD e mostra todos os detalhes para vocês. Ou então, você também pode me seguir no Tarcísio Mecânico Online no Instagram. Abraços pernambucanos aí para vocês. Mecânico Online, 26 anos, sempre levando informação com conteúdo. Bispo, nova plataforma, alto desempenho, luxuosíssimo, né? O que mais que a gente pode esperar desse novo carro da BYD? É isso aí mesmo, Sherry. Olha, para um SUV 488 cavalos de potência, né? Combinada, o motor 1.5 turbo e o elétrico. A plataforma, por exemplo, do Ian Plus, lá que a gente falou no programa passado, é DMI, e essa é a DMP, mas voltada à performance. Então é um carro que chega, como disse você, para abalar as estruturas, chega com um preço bom, vai ser muito competitivo nesse segmento e aí mais uma vez os chineses surpreendendo, né? E olha só, falando dos brutos agora, 8 meses após o seu retorno na linha de montagem, o extra pesado Mercedes-Benz Axor, olha só, ganha importantes evoluções na linha 2026. Vamos conferir todos os detalhes. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar as novidades da linha Axor, que chegaram ao mercado este ano e já estão disponíveis na nossa rede de concessionários por todo o país. O Axor voltou ao mercado com tudo. E o sucesso foi tão grande que estamos ampliando o portfólio, porque queremos atender exatamente o que os clientes e motoristas precisam, no transporte rodoviário de carga e nas operações logísticas de médias e longas distâncias. E uma das novidades mais esperadas é a suspensão traseira pneumática. Esse tipo de suspensão é ideal para quem transporta cargas mais sensíveis ou frágeis, porque reduz bastante a vibração que chega até o compartimento de carga, e isso diminui muito o risco de avaria da sua carga. Uma outra vantagem também é para quem busca um veículo com uma tara mais leve, pois a suspensão pneumática reduz em até 150 kg a tara do caminhão. Além de proteger melhor a carga, como eu acabei de explicar, ela também traz mais conforto para o motorista e deixa o processo de engate e desengate do semi-reboque muito mais simples, já que a altura do caminhão pode ser ajustada na sua traseira. Aliás, essa regulagem de suspensão pode ser feita tanto pelo controle remoto quanto pelo painel. Muito prático, um dos diferenciais da suspensão pneumática Mercedes-Benz são as 4 bolsas por eixo, e as novidades não param por aí na linha Axor. Para ampliar ainda mais a versatilidade, apresentamos a nova versão plataforma do modelo 2038 4x2.
E temos uma vantagem importante. Além da tração 4x2 de fábrica, o caminhão pode ainda receber um terceiro eixo pelo implementador, transformando-se em um extrapesado 6x2 ou 8x2 com ainda mais capacidade de carga e operar com composições de reboque, como por exemplo Romeo e Julieta. Bom pessoal, em resumo, essas novas versões e configurações deixam o Axor ainda mais competitivo e versátil. Hoje ele atende desde operações com cargas mais delicadas até aplicações mais severas, sempre com robustez, economia e desempenho, que já são marca registrada do modelo. O Axor voltou ao mercado em 2025 com um sucesso comercial marcante. E agora, com essas novidades, reforçamos ainda mais a confiança no caminhão e oferecemos mais flexibilidade para atender diversas necessidades dos nossos clientes. Acho que um dos grandes destaques aí que vem para agregar e muito nesse modelo é a suspensão pneumática, não é? Exatamente, Sharon. E essas mudanças têm muito a ver com aquela coisa que eles fazem com os clientes, né? Eles pedem alguma alteração e a Mercedes-Benz prontamente já entra com a sua equipe de engenheiros lá para trazer as novidades. Então a suspensão traseira pneumática, ela chega para as versões do Axor 2038 4x2 e 2545 6x2, mas a metálica continua. Outra novidade é a versão plataforma para transporte de veículos e ou caminhões, né? Vamos agora para o nosso último intervalo e na volta as ofertas do Automania Shopcar para você que quer trocar o seu veículo com exclusividade e com as melhores ofertas do mercado. Fique ligado! Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV, no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. Olá amigos do Automania, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan, eu sou consultor de vendas aqui na CCV Seminovos e hoje eu vou mostrar para vocês as novidades da semana. Vem comigo! E para começar bem, temos aqui Citroën C3 Aircross. Esse carro aqui é um ano 2024, baixa quilometragem, um carro muito espaçoso para a família. Venha conferir esse carro. Pessoal, e temos aqui também Onix Plus ano 2026. Esse daqui é o modelo manual, carro espaçoso, confortável, econômico e baixa quilometragem. Venha dar uma conferida nesse carro. Pessoal, e o carro mais exclusivo aqui da Volkswagen, Virtus Exclusive. Ano 2025, carro com apenas 20 mil quilômetros, completo, roda de liga leve, carregador por indução, show de carro, venha dar uma conferida nele. E continuamos com a nossa taxa especial nos carros 24 e 25, essa daqui é uma Tracker, ano 2025, a apenas 40 mil quilômetros, modelo LTZ, motor 1.2 turbo, venha conferir esse carro. Pessoal, estamos também com essa belíssima unidade Chery Tiggo 7 Pro, motor 1.6 turbo, carro completo, teto panorâmico, freio no disco nas 4 rodas. Vem conferir esse carro. Pessoal, estamos com essa belíssima unidade, muito exclusiva. Essa daqui é uma Commander 2025 com apenas 10 mil quilômetros. Essa daqui é uma Black Hawk 2.0 de 300 cavalos. Perdão, quase 300 cavalos. Carro sensacional, 7 lugares. Venha conferir esse carro. Pessoal, e temos aqui também Onix RS ano 2023 com apenas 30 mil quilômetros. Esse carro aqui é uma unidade que está abaixo da tabela FIPE. Venha conferir esse carro. Temos também T-Cross Highline. Essa daqui é uma 250 1.4 turbo, teto panorâmico, bancos em couro, um show de carro com apenas 30 mil quilômetros. Venha dar uma conferida nesse carro, você não pode perder. Pessoal, e temos aqui Onix Premier 2, carro completo, ano 2020, com apenas 70 mil quilômetros. Carro de garagem,
perfeito para a estrada. Venha dar uma conferida nesse carro, você não pode perder. Pessoal, e temos aqui mais um carro exclusivo, Volkswagen Tera, ano 2026, com apenas 3.000 km. Esse daqui é um Comfortline 1.0 Turbo, carro show de bola, você tem que conferir esse carro. E para fechar com chave de ouro, temos aqui uma Tracker, modelo LT, ano 2026, cheirando a nova, com 500 km. Venha conferir esse carro, fazer um test drive, você não vai se arrepender. Pessoal, e como essas ofertas que eu mostrei para vocês, nós temos mais de 250 carros no estoque. Venha conferir, venha tomar um cafezinho, fazer um test drive, a Chevrolet não perde negócio. E o nosso telefone vocês já sabem, é o 33607000 e a gente está localizado aqui na Victor Ferreira do Amaral, 1069. Venha conferir! O Automania fica por aqui, mas na próxima semana a gente tá de volta com muito mais novidade e exclusividade para vocês. Beijo, tchau!